Nós vamos hoje conversar de quando as tendências mudam e como elas mudam. Então, é um aspecto bastante importante a gente ter a capacidade de identificar a modificação de uma tendência, especialmente quando os ventos estão mudando, a gente conseguir rapidamente reajustar as nossas velas. Primeiro, é importante nós mencionarmos que, especialmente as tendências de intradia, elas são bastante resistentes e elas modificam-se com muita lentidão. Então, as tendências não morrem facilmente. Esse é o primeiro conceito que os senhores têm que ter. Não é com qualquer pivôzinho, por impressionante que pareça, que uma tendência será revertida. Tá? Então, elas têm características que são necessárias para a gente conseguir visualizar a real e efetiva mudança de uma tendência. Eu vou apresentar para vocês alguns dos sinais que mais claramente nos indicariam que a tendência realmente mudou. Eu espero que com isso vocês estejam mais aptos a localizarem no futuro essas possíveis viradas. Primeiro, a gente tem que entender como é que está a saúde da tendência. Tá? Normalmente, as tendências, antes de morrerem ou antes de reverterem, elas já apresentam alguns sinais de fraqueza, alguns sinais de perda de movimento direcional, e isso já é um dos primeiros pontos que nós precisamos estar estudando. Quais são os sinais que demonstram que aquele mercado está perdendo potência? Tecnicamente falando, nós só poderíamos dizer que uma tendência mudou quando nós tivéssemos tido algum tipo de pivô. Tá? Então, se a gente está numa tendência de baixa com topos e fundos em queda, nós precisaremos de um pivô de alta, como os senhores estão vendo aqui no lado. E se nós estamos dentro de uma tendência de topos e fundos em alta, nós precisaremos de topo abaixo do topo prévio, depois a perda do fundo do prévio, para a gente poder estabelecer uma possível reversão. Mas as coisas não são tão simples assim. Volta e meia nós temos pivôs de alta que não modificam ou não conseguem modificar a tendência. Tá? Então, uma tendência de alta a gente só poderia dizer de fato quando a gente tem realmente um fundo estabelecido abaixo do fundo prévio, um topo estabelecido abaixo do topo prévio, e a perda desse fundo, ela imediatamente estaria iniciando uma tendência de baixa. Tá? E revertendo a tendência prévia. Bom, para isso, antes que a gente entre na formação de um pivô, nós precisamos entender muito bem o que constitui um topo e o que constitui um fundo. Tá? Esse é o primeiro conceito para ser bem delineado. O topo, para a gente deixar todo mundo falando o mesmo tipo de linguagem, o topo ele é estabelecido toda vez que nós tivermos um candle que tem a sua máxima antecedida por uma máxima abaixo dele e seguida por uma máxima abaixo dele. Então, este é um candle que marca um topo porque ele tem a maior máxima dos últimos 3 candles. A gente observa aqui, neste caso, um candle que marca um fundo porque a mínima anterior é imediatamente acima dele e a mínima seguinte é imediatamente acima dele também. Então, este candle marca um fundo. A gente observa aqui um topo também, já que este candle tem a sua máxima antecedida por uma máxima mais baixa e seguida por uma máxima mais baixa posterior. Desta maneira, nós só vamos localizar realmente um topo ou um fundo quando nós só vamos localizar um topo ou um fundo um candle depois. Não será no candle imediato, vai ser no candle seguinte. Então, por exemplo, aqui a gente ainda não tem um fundo estabelecido, nem pode chamar este fundo nesse gráfico de 60 minutos. Mas, na hora seguinte, que a gente tem a mínima acima do prévio, aí nós podemos chamar isso aqui realmente de um fundo e dizer que esse fundo se estabeleceu imediatamente acima do fundo prévio e a partir do fundo anterior. E a partir disso, então, poderemos dizer que quando nós rompermos esta máxima, nós teremos o pivô de alta sendo estabelecido, porque esse é o último topo observado no gráfico de 60 minutos. Ok. Muito bem. Dito isso, voltando para cá. Toda vez que nós formamos um fundo acima do fundo prévio em uma tendência de baixa, nós poderemos suspeitar de uma reversão.
Poderíamos, inclusive, marcar o último topo e desenhar ali o que seria o possível início de um pivô de alta. Então, observem que nesse gráfico de 15 minutos do Bradesco, a gente vê, se a gente for procurar aqui pelo conceito de fundo, um fundo estabelecido aqui. Depois disso, nós teríamos um outro fundo estabelecido aqui. E aí, o último topo montado nesta região. Esta ruptura seria um pivô de alta que poderia estar revertendo a possível tendência de baixa que o Bradesco vinha cometendo nos 15 minutos. Observem que acontece o rompimento e realmente a partir do rompimento nós tivemos um pivô de alta que fez depois um novo movimento, depois mais uma situação e aí a gente estabelece uma tendência de alta. Mas é importante nós entendermos que algumas outras características neste pivô de alta favorecem a possibilidade de termos realmente uma reversão de tendência. Qual é a característica importante aqui também? É a distância em relação à média móvel. Existem dois tipos de pivôs que realmente são mais importantes. O pivô de alta que consegue se estabelecer muito abaixo da média móvel, muito longe da média móvel, e que a última perna de baixa conseguiu se afastar muito da média móvel, muito mais do que a média de afastamento dos outros fundos prévios. Então essa é uma primeira característica indicando que aquele mercado ele está muito esticado na ponta da venda, ele está muito sobrevendido na ponta da venda, ok? Esse é o primeiro tipo de pivô confiável. E o segundo tipo de pivô mais confiável é quando o movimento de alta, o primeiro movimento de alta, consegue cortar a média móvel e o recuo acontece fazendo com que o fundo, o calcanhar do pivô, seja estabelecido exatamente em cima da média móvel para depois voltar a subir. Nós temos um ativo fazendo isso no gráfico semanal hoje e que fica bem legal de ser comentado. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu acho que é... Deixa eu ver. Esse tipo de pivô aqui, ó, que o milho fez, em que o papel no primeiro movimento consegue cortar a média móvel, o recuo para formar o calcanhar do pivô traz o preço exatamente até a média móvel, sente ele como um suporte e daí nós temos o rompimento desse topo. Esta é uma reversão muito mais confiável do que um pivô de alta que se forme abaixo da média móvel, como por exemplo este aqui, ó. Veja que esse aqui é um pivô que se forma abaixo da média móvel. A gente tem um fundo estabelecido aqui, depois a gente estabelece um outro fundo um pouquinho acima, depois a gente corta esse topo aqui, e esse seria um pivô de alta, mas é um pivô de alta não tão potente, porque tem a média móvel de 20 ainda caindo e funcionando enquanto resistência. Tá? Este é o primeiro sinal e é o sinal mais precoce que pode ser observado numa reversão de tendência. Tá? A gente pode, obviamente, trabalhar isso para os dois lados. Tá? Eles geralmente aparecem tanto para cima quanto para baixo. Observem aqui no Bradesco, este topo, que pode ser chamado de topo a partir deste candle, abaixo do topo prévio. Se nós perdermos esta mínima, estaremos iniciando uma tendência de baixa no 15 minutos. E veja que é exatamente o que acontece aqui. A média móvel inflexiona para baixo, acontece o recuo, perdemos a mínima. O ponto ideal de venda acontece no pullback e daí volta mais o movimento de queda e a partir daqui a gente conseguiria desenhar até mesmo aquele movimento de banda de Bollinger que eu mencionei para vocês no treinamento anterior. Tá? Se nós olharmos isso acontecendo na Vale hoje, tá? No gráfico diário da Vale hoje, nós vamos entender o que eu estava querendo mencionar para vocês. Notem, aqui ó, na situação da Vale do Rio Doce no gráfico diário, nós tínhamos até esse momento uma tendência de alta inequívoca. Não havia absolutamente nenhuma situação plausível de tu poder estar cogitando uma reversão de tendência. Observem que a Vale faz então esse topo, nesse candle. Depois desse topo estabelecido, faz um novo fundo. Isso aqui é um fundo, por impressionante que pareça. Depois desse fundo estabelecido, o papel faz
um novo topo, tá? Que é este topo que os senhores estão vendo aqui. Isso aqui, este candle já perde o fundo anterior. Então isso já é um primeiro sinal de que a tendência da Vale enfraqueceu, de que aconteceu uma mudança na tendência na Vale. Observem que a situação fica mais clara ainda quando aparece um novo fundo, que é este candle aqui, seguido de um novo topo, que é este candle que vocês estão vendo aqui. Então, agora nós já temos não apenas um topo abaixo do topo anterior, nós já temos dois topos abaixo do topo anterior, já temos uma sequência de topos em queda e de fundos em queda. Então, a partir desse momento aqui, nós já podemos dizer que nós temos realmente uma clara tendência de baixa, mesmo que nós ainda não tenhamos perfeitamente visualizado um pivô, mas se nós usarmos os conceitos que eu apresentei para vocês de topos e fundos, nós estaremos observando esse pivôzinho. Então nós estamos em tendência de baixa. Vejam que esse movimento aqui forma mais um fundo abaixo do fundo prévio. Veja que a gente não contente com isso, a gente faz mais um topo. Isso aqui é mais um topo sendo estabelecido abaixo do topo anterior. Então qualquer movimento de alta que acontecesse nos próximos dias poderia ser utilizado para fazer algum tipo de venda, como essa alta que aconteceu nesse dia, aproximando os preços da média móvel de 20, poderia ter sido feita uma venda muito boa neste preço, com um stop muito curto, o stop ficando imediatamente acima desta máxima. E observem que a gente tem então a continuação da queda acontecendo. E agora nós seguimos ainda dentro de topos e fundos em queda, dentro de uma tendência terciária de baixa. Ok? Então eu preciso ter certeza que vocês entenderam bem como identificar rapidamente esse primeiro sinal que eu acabei de mostrar para vocês, porque este sinal ele é muitíssimo importante. Na verdade, sempre a pergunta que os traders têm que estar se fazendo quando olham qualquer gráfico é: qual é a tendência que esse gráfico está operando no prazo que eu estou trabalhando? Porque ele vai operar em cima disso, certo? Vamos colocar aqui um gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, tá? Se vocês olharem e tentarem responder a pergunta qual é a tendência que eu estou operando, tá? Qual é a tendência? Nós estamos com, vamos lá, um topo nesse ponto, nós estamos com um fundo nesse ponto, nós estamos com outro topo nesse ponto, nós estamos com um fundo estabelecido nesse ponto aqui. Veja que a gente não consegue ter um topo abaixo ainda. O próximo topo ele é estabelecido somente aqui. Tem um fundo aqui. Tem um outro fundo aqui. Depois disso, a gente tem topo estabelecido aqui. Mas a gente não tem um fundo depois. Nós temos um novo topo montado aqui. Um pouquinho mais alto que o prévio. Mas ainda assim nós estamos dentro de uma possível tendência de baixa. Tá? Tendência de baixa. O que significa automaticamente que sinais de venda poderiam ser assumidos na perda desta mínima, com o stop ficando imediatamente acima desta máxima. Para que a gente tenha uma reversão, nós precisamos ter fundo, topo, fundo, topo, um fundo mais alto que o fundo prévio, coisa que nós não tivemos ainda. Nós temos até dois topos mais altos, mas não chegamos a constituir um fundo clássico acima do fundo anterior. Vamos pegar um gráfico diário qualquer. Petrobras. Se nós olharmos por esse conceito, qual é a tendência que a Petrobras cumpre no gráfico diário agora? Para que vocês consigam responder isso, sempre usem o truque de marcar os últimos topos e os últimos fundos. Então, onde é que a gente tem o último topo estabelecido? Este é o último topo estabelecido. Onde é que a gente tem um fundo estabelecido? Nós temos um fundo estabelecido aqui. Isso é um fundo. Esse fundo aqui é o último fundo. Onde é que está o penúltimo fundo? O penúltimo fundo está aqui. Então, nós estamos em topos e fundos ascendentes.
ascendentes. Não há nenhum sinal de topo abaixo do topo prévio ainda e, portanto, não há nenhum sinal de reversão dessa tendência plausível ainda. Vejam, e é importante que a gente tenha isso em mente como um bom exemplo. Notem que se eu recuar aqui um pouco no passado, vou recuar para cá, tá? Qual é a tendência olhando este dia? A tendência, se nós marcarmos este topo, e se nós marcarmos este último fundo, e se nós marcarmos um outro topo que foi estabelecido aqui, nós estamos ainda em topos e o outro topo aqui, e o último fundo aqui, estamos em topos e fundos ascendentes. Mas note, por enquanto não fizemos fundo, agora a gente fez um fundo acima do fundo prévio, muito bonito. Opa! Acabamos de marcar um topo abaixo do topo prévio. Se nós perdermos esta mínima, que é o último fundo, nós estaremos fazendo um pivô de baixa. Esse pivô de baixa, ele é forte ou ele é fraco? Ele é fraco no sentido de que ele é estabelecido acima da média móvel de 20, mas ele é um pivô que estaria revertendo a possível tendência. Notem, a gente não consegue perder esse fundo. Nós acabamos de formar um fundo acima do prévio. Esse fundo aqui estabelecido acima do prévio mantém a tendência de alta. E se nós rompermos este topo agora, estaremos retomando a tendência de alta, formando um pivô de alta dentro de uma tendência de alta. Acabou de ser feito e a gente segue agora a movimentação dentro da Petrobras. Ok? Então é muito importante para que vocês consigam consolidar esse conhecimento, que os senhores peguem os mais diversos papéis que vocês têm hoje, no momento atual mesmo, e comecem a procurar pelos últimos topos e pelos últimos fundos. Vou dar mais um exemplo aqui. Banco do Brasil. Se nós desenharmos aqui a questão de topos e fundos, deixa eu vir para cá. Aqui nós temos claramente topos e fundos ascendentes. Último topo aqui. Último fundo observado aqui. A gente tem um outro topo estabelecido aqui. A gente tem um outro fundo estabelecido aqui. Veja que o candle seguinte, por enquanto, não faz nada. Esse candle aqui faz a marcação de um fundo acima do prévio, porque essa mínima está acima do prévio. O próximo candle, absolutamente nada. O próximo candle marca um topo. Esse topo estando abaixo do topo anterior. Então esse poderia ser um candle que estaria definindo um pivô de baixa. Se nós perdermos esta mínima, nós estaremos observando um pivô de baixa no Banco do Brasil. No próximo candle, a gente estabelece um fundo um pouco acima do fundo prévio, o que constitui, então, basicamente, um retângulo. No próximo candle, a gente estabelece um topo abaixo do topo prévio. Então, agora fica bem configurado que, apesar de não estar claro o desenho, um triângulo simétrico. A gente tem topos mais baixos e fundos mais altos. A gente entende isso como sendo um triângulo simétrico. Próximo candle estabelece um fundo mais alto que o anterior. Então a gente tem um triângulo simétrico estabelecido aqui. Próximo candle, a gente consegue romper o topo prévio, rompendo o triângulo simétrico para cima. Não fizemos ainda topo por enquanto, e agora ainda não fizemos topo por enquanto, e agora a gente faz um topo acima do topo prévio, e nós estamos dentro então de uma tendência de alta. Muito bem. Estamos dentro de uma tendência de alta e não há sinalização de reversão dessa tendência por enquanto, dentro do Banco do Brasil. Esses conceitos que nós podemos estar utilizando, eles podem ser e devem ser observados em toda e qualquer situação de possível reversão de tendência. Tá? Vamos voltar para cá. Então, a forma para a gente ficar atento a possíveis reversões de tendência é sempre assinalar com setas o último topo e o penúltimo topo e o último fundo observados no nosso gráfico.
Bem, observe aqui. Existem dois tipos de pivôs, e isso aqui dificulta um pouco a vida das pessoas. Existe o que se chama de pivô precoce, que é o seguinte: o topo do pivô de alta, ele encontra-se abaixo do penúltimo topo. Então a gente vai fazendo topo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Este topo, que seria o topo, e aí a gente observa esse fundo aqui se construindo acima do fundo prévio. Este topo, ele está abaixo do topo anterior, então isso é um pivô precoce. Tá? A ruptura desse topo que acontece aqui, tá? Ela é um tipo de pivô. O outro tipo de pivô, que é mais difícil de ser operado, mas é mais efetivo na reversão da tendência, se chama pivô de alta tardio. Observe, nós vínhamos aqui em topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo no mesmo nível, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E vejam que o próximo topo, ele está, que é construído aqui, ele é formado muito acima do penúltimo topo. É formado acima do penúltimo topo. Ele corta uma média móvel, corta uma resistência de alta, não acontece o pivô rapidamente, aí vai formar o outro fundo bem abaixo. Esse tipo de rompimento reto, esse tipo de ruptura reta, esse tipo de alta reta, ele é mais difícil de ser capturado pelos traders, porque a gente não tem um pivô imediatamente estabelecido. Literalmente a gente rompeu e foi embora muito rápido. Vamos olhar aqui alguns exemplos que aconteceram recentemente de pivôs que foram literalmente muito rápidos, tá? E muito instantâneo, sem possibilitar uma entrada mais segura. Aqui a gente tem observem a VEG. A VEG nessa situação aqui vinha numa forte tendência de baixa, topos e fundos descendentes. A gente conseguia desenhar aqui. E aí o papel simplesmente faz isso aqui, ó. Vou marcar os últimos topos. Topo, fundo. Simplesmente faz um fundo no mesmo nível. Traders mais agressivos poderiam ter pensado em comprar aqui. Aquele trader que esperou o pivô clássico, simplesmente o pivô clássico, que seria o pivô precoce, só apareceu aqui o topo. E ele precisou esperar este rompimento acontecer somente aqui. Se o cara usou a entrada mais agressiva, ele já considerou a reversão de tendência desde esse momento aqui. Se ele tentou esperar um pivô um pouquinho mais tardio, foi muito acima. Vamos olhar outros exemplos do que seria um pivô tardio. VAGR3 fez um pivô tardio. Apesar que a gente teve um fundo aqui mais alto que o prévio, então não dá para dizer com o pivô tardio. Depois nós temos que dar um estado no GPA3, não me deixem esquecer. Esse aqui é um dos melhores tipos de pivôs que existem. O preço consegue cortar acima da média móvel, recua até a média móvel. Nesse candle aqui, ele estabelece o fundo, o calcanhar do pivô, podemos dizer, exatamente em cima da média móvel, agora como suporte. Essa ruptura aqui é a mais confiável, uma das mais confiáveis que existe para uma reversão de tendência.
não percam este tipo de sinal aqui. Usualmente é o sinal mais confiável que existe, tá? Para se trabalhar. Tá? Bom, vou olhar aqui os papéis. Aqui tem um. Olha que desagradável esse. Ruim de ser operado, muito ruim de ser operado. Ele corta reto a média móvel. E quando ele faz, o pivô já está muito longe dos suportes. Esse é um pivô ruim, um pivô tardio. Então eu costumo não operar pivôs tardios, tá? A não ser que haja algum tipo de situação mais objetiva que eu possa estar trabalhando. Tá? Pergunta do Maia. No pivô tardio, valeria observar um tempo gráfico menor e procurar por um topo e fundo e aí então assumir a posição? Não. Por que não? Tá? A gente não pode confundir o time frame que a gente está operando. A gente está operando em um time frame, eu não posso entrar no time frame menor para operar aquele time frame menor. Ou eu estou operando o time frame diário, ou estou operando 60 minutos. Se eu não tenho um pivô de alta no diário, eu não posso fazer uma operação de swing trade no time frame de 60 minutos se eu não construir esse time frame com o meu prazo operacional. Vejam que aqui a gente tem um novo pivô muito bem armado. Esse pivô também é armado no ponto perfeito, né? Que é onde? Faz o movimento, faz o recuo, bate na média móvel, volta a subir. A SUSB 5 está fazendo um pivô perfeito de reversão de tendência. Já aproveitando para responder a pergunta do Figueiredo Neto, só meu SUSB 5 podemos dizer que virou agora? Na verdade, não. Na verdade, não, Figueiredo. Por que não? Vamos voltar para cá. Senhores, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, qual é a tendência? De baixa. Onde é que está o último topo? Aqui. Onde é que está o último fundo? Aqui. Muito bem. Observem. Onde é que está o último fundo? Aqui. Onde é que está o último topo? Aqui. Onde é que está o último fundo? Aqui. Onde é que está o último topo? Aqui. Então, por enquanto, tendência de baixa. Onde é que está o último fundo? Por enquanto, não temos fundo ainda. Agora nós temos um fundo. Isso é um fundo. Ok. Onde é que a gente tem topo? Por enquanto, não temos topo. Agora nós temos um topo. Este candle aqui marca um topo. Ele tem a sua máxima acima da máxima do prévio e acima da máxima do seguinte. Ok. Então, se isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, eu ainda não tenho um fundo estabelecido acima do prévio. Agora eu tenho. Observem que isso já é um fundo acima do prévio. Então, isso aqui já é um pivô de alta. Tecnicamente, nós seríamos obrigados a dizer que desde o momento em que a gente rompeu aqui, nós estamos em tendência de alta dentro da SUSB 5. Tá? Bom, nota. Se a gente não quisesse assumir esse primeiro sinal, porque a gente estaria com receio ainda, veja que o mercado faz um novo topo acima já do prévio, faz o recuo, faz agora um fundo que vai ser estabelecido agora. Isso é um fundo, porque essa mínima está acima do prévio. Então nós poderíamos trabalhar aqui com o rompimento desta região como um novo pivô de alta. Próximo candle, ainda não rompemos. Próximo candle. Vejam que a gente faz agora um fundo, que é este candle aqui, formado neste dia, abaixo do fundo prévio, já não tão bom. Tá? Então nós não teremos aquela sequência perfeita. Este topo acima do prévio, este fundo que é estabelecido nesse dia aqui, acima do prévio, beleza. Agora a gente tem um pivô perfeito para ser operado nessa ruptura.
e temos o rompimento. Então, sim, temos um belo pivô sendo acionado aqui na SUSB 5 nesse exato momento, e agora estamos em tendência de alta. Tá? Mas nós já poderíamos ter dito antes essa reversão aqui. Esse é um dos primeiros sinais que podem ser observados. Tá? Pergunta do participante TRT. Quanto mais candles entre topos e fundos existe uma maior força do movimento de reversão? Ótima pergunta, TRT. Sim. Quanto mais candles nós tivermos entre essa questão do fundo e do topo, mais amplo será o movimento e, portanto, mais confiável será o movimento. Mas do que eu tenho observado, tá? Nós só precisaríamos de praticamente 3 candles para já poder formar um possível pivô. Seria um pivô de prazo mais curto, mas já seria perfeitamente factível. Tá? Por exemplo, olha aqui, ó. Gráfico semanal, SUSB 5, tá? Vamos pegar um outro papel. Esse aqui a gente já dissecou. Vamos pegar Sula 11. Agora dentro de um gráfico semanal. Vamos pegar a partir daqui, ó. Então, se a gente pega o nosso gráfico semanal, tá? A gente tem topo, a gente tem fundo, acima do fundo prévio, só que a gente faz daí esse topo abaixo do prévio, aí faz um fundo abaixo do prévio, então estamos em tendência de baixa. Notem, este candle não é topo, este candle não é topo, este candle é topo. E esse topo está acima do prévio. Então esse é um tipo de pivô de alta tardio. Próximo candle. Vejam que a gente não fez um fundo ainda. Tá? Agora está formado o nosso fundo. Quando eu tenho um pivô tardio, a forma que eu opero, e é importante eu mencionar isso para vocês, quando eu tenho um pivô tardio, ou seja, quando o movimento atual conseguiu cortar o topo anterior, que nem foi feito aqui, a forma como eu opero são duas. E é muito importante que eu mencione isso para vocês. Tá? Primeira forma plausível. Forma agressiva. Eu vou marcar o topo anterior, que nem está marcado aqui, e eu vou deixar uma ordem de compra neste topo anterior. Exatamente no mesmo nível do topo anterior. Naquele ponto. E meu stop, preciso que vocês anotem isso, tá, pessoal? Isso não está nos slides. O meu stop ficará onde? Ficará imediatamente, na mínima, imediatamente abaixo que eu tiver do meu ponto de entrada. Tá? Então fica aqui. Essa é a forma agressiva. A forma conservadora é, no momento em que eu tenho estabelecido um topo após um possível pivô tardio, ou seja, eu cortei o topo anterior, estabeleci o topo, eu marco minha entrada nesta máxima. Neste caso, já teria comprado essa semana, e nessa semana confirmaria a compra, e daí veja que a tendência agora segue de alta. Tá, vou pegar uns outros exemplos de rompimentos tardios para que vocês possam entender isso de uma maneira perfeita. Observem gráfico diário Sula 11. Tá? Sula 11. Sula 11, se nós considerarmos que ela havia feito, vamos lá, ela estava em tendência de alta nessa movimentação e aí ela faz um topo abaixo do prévio. E depois, esse aqui é o último fundo. E depois ela faz já um outro topo, que vai ser esse candle aqui, abaixo do prévio. E ela vem recuando. E ela faz um fundo com esse candle aqui,
abaixo do prévio. Então, se nós considerarmos isso aqui uma pequena tendência de baixa, e este mega candle que os senhores estão vendo aqui como sendo um pivô tardio, em que a gente simplesmente corta a tendência de baixa, corta o último topo e faz um topo muito acima do último topo observado, onde fica meu ponto de compra. Se eu utilizar uma compra agressiva, eu vou colocar minha entrada exatamente no topo anterior aqui. Neste ponto. Tá? Essa entrada agressiva. E daí, neste caso, se eu conseguir comprar, meu stop ficará na mínima imediatamente abaixo, que é aqui. Certo? Bom, o topo está estabelecido a partir desse candle. Concordam comigo? Esse candle aqui, que foi com a sua máxima abaixo do prévio, estabelece o último topo. Veja que a gente tem, então, um topo imediatamente acima, que é estabelecido neste dia, com essa máxima abaixo do prévio. E aí a gente começa um movimento corretivo. Vejam que agora a gente faz um topinho já abaixo do prévio. Se a gente for olhar o último fundo, ele está aqui. E agora a gente faz um pequeno pivô, que é esse movimento. Vejam que esse topo agora é no mesmo nível do prévio, com o fundo um pouquinho acima do anterior. Então está formando um triângulo simétrico aqui. Esse triângulo simétrico ele é rompido para baixo agora. E a gente faz um movimento de recuo. Certo? Este recuo aproxima os preços da onde? Daquele ponto inicial de entrada. Daquele ponto inicial de entrada. Não bateu exatamente ali. Este dia forma um fundo. Próximo candle. Um topo? Sim, um topo. Abaixo do prévio. Próximo candle. Um fundo. Um pouquinho acima do fundo prévio. O que nós estamos fazendo nesses 4 candles aqui? Um triângulo simétrico. O rompimento de qualquer um desses lados aciona uma tomada de posição. Próximo candle, tentamos romper para cima. Próximo candle ainda dentro da faixa de congestão. Próximo candle ainda dentro da faixa de congestão, quase rompido para baixo. Próximo candle. Veja que a gente não tem o próximo candle. Esse é o dia de hoje. Um dia que traz um viés mais baixista de continuação da queda da Sula 11. Tá? Pergunta do Marco Reis. Na reversão de alta, só tomamos posição quando cruzar a média móvel? Pode ser tomada também abaixo da média móvel? Pode ser tomada também abaixo da média móvel. Tá? Mas vai ser algo mais daquela forma que eu mencionei. Espera recuar até o topo anterior. Até o fundo anterior perdido. Vamos lá. Usualmente, antes de nós termos esses sinais de reversão, a tendência já vai demonstrar alguns cansaços. Ela já vai mostrar que ela enfraqueceu. Quais são os sinais que nos dão o diagnóstico de enfraquecimento da tendência? Bom, uma tendência de alta sólida, senhores, vai ter algumas características muito nítidas. A primeira, os recuos não vão perfurar o último topo rompido. Tá? O recuo vai ser menor que a última perna de alta. E o terceiro aspecto, o recuo não rompe a trendline bar. Eu já vou falar o que é trendline bar para vocês. Mas antes eu preciso então que vocês vejam cada um dos exemplos. Notem, isso é uma tendência boa. Este recuo aqui, ó, este recuo não rompe o topo prévio. Este recuo não rompe o topo prévio. Então, isso demonstra uma tendência saudável, quando os recuos não batem e não perfuram o topo anterior. Se nós pegarmos aqui alguns exemplos, vamos pegar, por exemplo, acho que a cirurgia nacional. Então, RADL3. RADL3, há muito tempo, aqui, ó, nesta fase, demonstrava uma tendência saudável, porque observem, o topo anterior era respeitado como suporte. Observe, o topo anterior era respeitado como suporte. Quando é que ela começa a enfraquecer?
olha, o topo anterior respeitado como suporte, aqui também o topo anterior respeitado como suporte. Ela começa a enfraquecer quando o topo prévio, que era esse aqui, começa a ser perfurado. Então aqui ela já começa algum sinal de fraqueza. Veja que depois, quando ela rompe o topo prévio, que seria aqui, e faz o próximo recuo, esse próximo recuo consegue respeitar o topo prévio, demonstrando que a pressão compradora voltou, e daí a gente fica mais feliz. E daí ela começa a fazer vários pequenos rompimentos. Vejam, ela rompe aqui, nesse candle, e depois recua, perfurando o topo prévio. Depois ela volta a romper o topo anterior, só consegue subir um dia e já começa a cair de novo, já perfurando o topo prévio de novo. Isso aqui demonstra que essa força compradora aqui não está conseguindo ir muito além do topo anterior. Vejam que o topo anterior está estabelecido aqui, a gente consegue romper e não consegue nem sequer subir muito mais e já inicia o recuo. Isso demonstra fraqueza da alta. Os topos anteriores não estão servindo como suporte, até que finalmente a gente tenta um último movimento de alta, faz um topo duplo, que vocês estão vendo aqui, esse topo e esse topo. E aí perdemos o fundo. Perdido o fundo, a gente inicia uma tendência de baixa dentro da RDL3, que agora está em topos e fundos descendentes. Se nós usarmos o critério que eu acabei de mostrar para vocês, é possível que nós estejamos próximos de uma reversão desse recuo da RDL3? Sim ou não? Sim, é possível. Por quê? Porque a gente tem um fundo aqui, o último fundo está aqui, então a gente já tem um fundo mais alto que o fundo prévio, e a gente tem um topo estabelecido aqui. Então, se nós conseguirmos romper esta região, nós estaremos formando um pivô e uma reversão da tendência de baixa do gráfico diário. Muito bem, vamos voltar para cá para poder continuar entendendo os critérios. Notem essa tendência de baixa aqui, ó. A gente faz um topo e perde o fundo, vai para baixo da média, e quando a gente sobe, a gente respeita o fundo perdido. Quando a gente faz um novo recuo, veja que a gente faz um repique que perfura o fundo anterior, mostrando que aqui houve uma certa hesitação da tendência. O novo recuo tem um repique que leva os preços somente até o fundo prévio e não consegue romper dali. O novo recuo também vai até o fundo prévio perdido. Então aqui a gente está com uma forte tendência de baixa. E quando acontece o novo movimento de alta, a gente tem uma reversão com pivô tardio. Tá? Um pivô tardio bonito, inclusive. Por quê? Porque o recuo vem até a média móvel e permite uma movimentação de alta. Tá? Pergunta do RS Maia. Esse padrão de perda de topo prévio na formação de um fundo valeria para intradiário? Sim. O mesmo conceito vale para intradiário. Mesmo conceito. Bom, outro sinal de potência forte, tá, é a gente ter conseguido romper o topo anterior e deslocar-se 1, 2 ou 3 dias a mais para cima. Isso geralmente estabelece uma potente movimentação. Vejam, quando a gente consegue romper o topo prévio, a gente consegue subir 1, 2 dias acima, 3 dias acima, 6,5% de alta, daí a gente faz o recuo. Daí a gente rompe o próximo topo, a gente segue 1, 2, 3 dias de alta, mais 6,5% de alta, e daí a gente faz o recuo. Quando a gente rompe o topo anterior, 1, 2, 3, 4 dias consecutivos de alta, 6,5% de alta acima do topo prévio, e a gente faz o recuo. Veja que o próximo rompimento que foi feito por este candle aqui, a gente não consegue se afastar do topo anterior, a gente fica 1,7% de distância do topo anterior, demonstrando que a amplitude que a gente conseguiu movimentar-se para cima não foi suficiente para realmente mostrar uma tendência potente. Notem que depois disso a gente faz um topo abaixo do topo anterior e a gente reverte e faz aquele movimento de queda que os senhores estavam vendo.
Pergunta do TRT. Podemos usar 1, 2, 3 swing e outros pontos de compra e venda da aula 1 do módulo 1, usando em conjunto os conceitos de reversão ou somente operamos o rompimento? Boa pergunta, TRT. Eu prefiro usar o 1, 2, 3 em tendências estabelecidas. Tá? Então, esse 1, 2, 3 aqui, por exemplo, de venda, eu não faria. Eu passaria a operar os 1, 2, 3 de venda daqui para frente. Tá? Então, eu gosto de trabalhar 1, 2, 3 no momento em que a gente vê não a reversão, mas sim já a tendência estabelecida. Por exemplo, se a gente for olhar aqui, essa RDL3, qual é a tendência? Ainda é uma tendência de baixa, mas pode estar formando um pivô de alta. E se a gente for usar o 1, 2, 3 aqui, TRT, nós teríamos que dizer que aqui já é o movimento 1, concorda? Aqui já é o movimento 2. E aqui seria o 3. E aí, teoricamente, uma entrada nessa ruptura seria indicado. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu ainda estou dentro de uma tendência de baixa, porque a média continua caindo. Eu ainda não fiz o pivô. Então eu só posso usar 1, 2, 3, aquele 1, 2, 3 clássico, quando a gente já rompeu a tendência, quando a gente já reverteu a tendência, coisa que não aconteceu aqui ainda. Bom, se vocês quiserem procurar por algum sinal que seria o sinal mais rápido de reversão de tendência, tá? Mais rápido de todos, eu diria, porque ele não espera um pivô, é a Treeline Bar. A Treeline Bar é um modelo criado pelo Joseph Stowell. Tá? O Joseph Stowell, então, há muito tempo atrás, criou, na verdade, há uns 6 anos atrás, ele criou um modelo para identificar realmente reversões de tendência rapidamente, sem a formação de um pivô. Então, ele não esperaria nem sequer a formação do pivô para já tomar a posição. Como é feito isso? Tá? Estamos em tendência de alta. Mercado subindo. A gente procura a barra que tem a maior máxima de todas. Essa marca, nós vamos marcar a mínima desta barra e vamos chamá-la de barra 1. Procuramos a mínima imediatamente inferior à barra 1 e chamamos esta barra de barra número 2. A partir dessa, nós procuramos a mínima imediatamente abaixo da barra número 2. Essa vai ser a barra número 3 e a gente assinala aquela mínima como a Treeline Bar. Fechando abaixo dessa linha, a tendência de alta reverteu. Eu vou mostrar um exemplo porque fica muito mais claro de vocês entenderem. Na própria RADL3. Não, vou pegar... pode ser Itaú. YouTube 4. Vou pegar YouTube 4. Muito bem. Pegar a partir desse momento aqui. Se nós olharmos este gráfico agora, qual é o candle que tem a maior máxima? É o último aqui. Então, essa é a barra número 1. Qual é a barra que tem a mínima imediatamente abaixo desta mínima? É esta barra aqui. Então, esta é a barra número 2. Qual é o candle que tem a sua mínima imediatamente abaixo desta mínima? É esta barra aqui. Então, esta é a barra número 3. Muito bem. Então, nós vamos desenhar uma linha nesta mínima. E se nós fecharmos abaixo desta mínima, nossa tendência de alta estará revertida para uma tendência de baixa. Notem, próximo candle, a gente não fez nada disso. No próximo candle, não fizemos nada disso. No próximo candle, não fizemos nada disso. No próximo candle, não fizemos nada disso. No próximo candle, nós ameaçamos a linha, mas nós não fechamos abaixo ainda. No próximo candle, não fechamos abaixo ainda. A tendência segue uma tendência de alta. Concordam comigo que isso aqui é um movimento 1, 2, 3 de compra? Se romper essa máxima, teria uma compra por 1, 2, 3? Bem, próximo candle, rompida a máxima. Próximo candle,
segue o movimento, mas nós não fizemos uma máxima mais alta que o candle 1 ainda. No próximo movimento, agora a gente tem uma máxima mais alta que o movimento 1. Então, aqui é o candle 1 agora. A mínima imediatamente abaixo é esta, candle 2. E a mínima imediatamente abaixo do candle 2 é esta. Então, aqui a Trendline Bar é deslocada para cá, para esse ponto. No próximo candle, uma nova máxima. Esse passa a ser o candle 1. A mínima imediatamente abaixo é essa, candle 2, candle 3. Próximo candle, nada para ser feito. Próximo candle, nada para ser feito. Próximo candle, nada para ser feito. Próximo candle, nada a ser feito. Nada a ser feito. Nada. Esta máxima aqui, agora é a mais alta. Candle 1, candle 2, candle 3. Nossa Trendline Bar sobe para cá. E a tendência continua sendo de alta, enquanto a gente não fechar abaixo dessa Trendline Bar. No próximo candle, nós subimos nossa Trendline Bar para esse ponto. No próximo candle, nós subimos nossa Trendline Bar para esse ponto. No próximo candle, nós subimos a nossa Trendline Bar para este, para aí, não, fica aqui ainda. Por quê? Porque observe, a mínima imediatamente abaixo desse candle é nesse aqui, candle 2, e esse aqui é o candle 3. Próximo candle, agora sim, mínima imediatamente abaixo é essa, candle 2, candle 3. Próximo candle, nada a ser feito. Próximo candle, nada a ser feito. Revertemos tendência. E aqui foi um sinal que não vai dar muito certo não. Mas pelo Trendline Bar, nós revertemos tendência quando a gente fecha abaixo dessa linha. E agora a gente inverte a situação. Nós vamos procurar uma reversão para tendência de alta. Como é que vai ser feito isso? Esse aqui vai ser o candle 1. O candle que tem a máxima imediatamente acima é o candle 2. E o candle 3 é esse aqui. Então agora a nossa Trendline Bar opera aqui, nas máximas. Próximo candle. Candle 1. Candle 2. Candle 3. Se fechar acima dessa máxima, é uma reversão para tendência de alta. Próximo candle, nada a ser feito. Próximo candle, nada a ser feito. Próximo candle, voltamos para a tendência de alta agora. E agora estamos em tendência de alta. E agora a gente segue fazendo exatamente o mesmo modelo 1, 2, 3. Se a gente usasse 1, 2, 3 agora no Itaú, esse é o candle com a maior máxima. Mínima imediatamente abaixo, candle 2, candle 3. Se fecharmos abaixo desta linha, estaremos revertendo a tendência para a tendência de baixa. Esse modelo ele é muito efetivo para localização de mudança de tendência, mas ele é mais sensível. Ele é mais sensível, então ele vai ter uma quantidade maior de falsos sinais, como a gente viu aqui nessa situação. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele pode servir muito bem para ajuste de stops. Pode servir muito bem para ajuste de stops de posições compradas ou posições vendidas. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Candle 1, Candle 2, Candle 3. Fechou abaixo da mínima. Reverte a tendência para uma tendência de baixa. Fica operando dentro de uma tendência de baixa, enquanto a Trendline Bar de baixa não for rompida para cima. Como é que a gente reverte a tendência de baixa? É o espelho inverso. Candle 1, máxima imediatamente acima forma o Candle 2, máxima imediatamente acima forma o Candle 3, fechou acima, reverte a tendência para uma tendência de alta. Beleza. Com isso a gente tem uma grande vantagem, a gente consegue observar a mudança da tendência muito antes do pivô clássico e do pivô tardio. Tem uma pergunta do Figueiredo. Stormer, rumo 3 no diário, teria 1, 2, 3 para acionar amanhã? Seria uma interpretação possível? Vamos olhar. Rumo 3. Sim. Primeiro, qual é a tendência? Se nós utilizarmos o conceito de Trendline Bar, o candle que tem a máxima mais alta é esta. O candle que tem a mínima imediatamente abaixo dela é esta e forma o candle 2. E esse é o candle 3. Então, nós teríamos que fechar abaixo desta
mínima para então construir uma reversão de tendência. Tá? Não é o que nós estamos vendo neste caso agora. Tá? O que nós estamos vendo nesse caso agora é que, por enquanto, a gente está fechando acima, tá, da Trendline Bar. Mas a pergunta do Figueiredo é se nós teríamos 1, 2, 3. Nós já tivemos recentemente um 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3. E o ponto de entrada teria sido nesta ruptura. Não foi acionado. Agora está construindo um novo 1, 2, 3, em que o candle de hoje é o candle 3, este candle é o candle 2 e aqui é o candle 1. E a entrada ficaria na ruptura da máxima de hoje, amanhã. Ok? Então sim, é um 1, 2, 3 observado na Rumo 3 pelo Figueiredo. Pergunta do participante Osiris. Boa noite, Tom. Isso é válido para qualquer time frame? Obrigado. Sim, podemos colocar isso em 15 minutos. Vamos pegar uma Petro, 15 minutos. Ah. Bom, se nós estamos trabalhando aqui dentro da Petrobras, no 15 minutos, qual é a máxima mais alta? Essa aqui. Mínima imediatamente abaixo, esta. E a outra é esta. Se a gente fecha abaixo desta mínima, nós revertemos a tendência para a tendência de baixa. Não aconteceu. Veja que a gente segue dentro de uma movimentação de alta. Estamos ainda considerando pelo Trendline Bar uma tendência de alta. Veja que agora a gente tem a tendência ainda estabelecida no 15 minutos como de alta, porque a gente não fez nenhum movimento que tenha fechado abaixo da Trendline Bar que estaria aqui. Certo? Vamos pegar uma situação que tenha acontecido uma possível reversão. Aqui, ó. Então a gente vem trabalhando, tá, com a nossa Trendline Bar. Essa aqui é a massa mais alta. Automaticamente, nossa Trendline Bar está abaixo dessa mínima. Tem que fechar abaixo isso para reverter a tendência. Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Vejam que volta a subir, faz uma massa mais alta. Onde é que está a Trendline Bar? Está aqui. Volta a fazer uma massa mais alta. O candle que tem a mínima imediatamente abaixo é esse, depois esse. Se fechar abaixo desta mínima, reverte tendência. Próximo candle ainda não. A gente sobe para cá. Próximo candle, a gente sobe para cá. Próximo candle, não mudamos. 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 Vejam que a gente não muda até que a gente bata a última máxima. Ou fecha abaixo da Trendline Bar. Que acontece quando? Agora a gente bateu a máxima? Não, deixa eu ver. Ainda não. Vejam que aqui fecha abaixo e reverte a tendência. Nesse momento. E daí a gente sai da tendência de alta por 15 minutos e começa a operar dentro de uma tendência de baixa. Isso pode funcionar para 5, isso pode funcionar para 10, pode funcionar para 30, com bastante tranquilidade em qualquer ativo. Tá? Vamos voltar para cá. Como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso? A gente pode observar uma possível reversão de uma baixa e esperar um pivô de alta, ou então usar um modelo chamado truque de entrada. Tá? Como é que funciona o truque de entrada? O truque de entrada funciona da seguinte maneira. Dentro de uma tendência de baixa, nós vamos marcar todos os repiques e vamos remontar as retrações. Estas retrações, então, de Fibonacci, vamos chamar a zona que fica entre 0 e 38 como buy zone. Aqui é uma zona de compra. Ok? O candle que entrar nesta zona vai ter a sua máxima marcada e nós vamos, então, comprar a ruptura deste candle, stop ficando na mínima, para levar a operação para um alvo. Entrou na buy zone, entrada um tique acima, stop ficando na mínima, no último fundo, e o alvo 161% do nosso risco para cima. Olha aqui, ó. Estamos em topos e fundos descendentes. Formamos um repique.
Recuamos. Este candle entrou na buy zone. A ruptura dessa máxima é a nossa compra. Stop nessa mínima. Pega este alvo. Risco para cima. 161 é o alvo. O risco é o nosso ponto de entrada, menos o nosso stop. Projetamos isso para cima. 161 é o alvo. Ok? Vou mostrar vários exemplos para ficar bem claro. Tá? A gente também pode usar o alvo como 100% do possível pivô de alta que estaria se formando. Vejam, estamos em tendência de baixa. Sobe. Faz o recuo. Esse candle entra na buy zone. A ruptura da máxima desse candle, executamos a entrada. Stop na mínima. O alvo pode ser 161 do risco ou 100% do pivô, o que nós preferirmos. Vou mostrar alguns exemplos para ficar mais claro. Vou pegar um papel. Vou pegar um grafo diário aí e vamos trabalhar com a Natura. Tá. Natura não deu trade agora, não deu trade pelo modelo, não deu, nenhum entrou na buy zone. Vamos pegar e pro 3. Tá, e pro 3 deu. Olha só. Estamos em topos e fundos descendentes. Topo. Topo. Fundo. Fundo. Topo. Muito bem. Então, como é que a gente faz para definir nossa buy zone aqui? Quando a gente tem o fundo e o topo estabelecidos já dentro de uma tendência de baixa, a gente marca a retração de Fibonacci aqui. E esta é a buy zone. Este candle já tem a sua mínima penetrando a buy zone. Então eu posso pensar em uma tomada de posição nesta ruptura. Concordam comigo que se eu conseguir romper aqui essa máxima e voltar a romper, isso vai ser um pivô de alta? Isso vai ser um pivô de alta. Tá? E esse pivô de alta, instantaneamente, vai estar sendo comprado por mim em um ponto muito melhor do que eu esperar romper o topo prévio. Por isso que eu chamo essa de entrada de truque. Tá? Tu está entrando antes do pivô se formar. Se o papel entra na buy zone, teoricamente ele não poderia mais voltar a subir. Se ele entra aqui e a tendência for uma tendência forte, ele vai continuar caindo, vai perder o fundo prévio e não vai romper a máxima daquele candle. Se romper, é porque a pressão de compra entrou antes do que deveria. Veja que acontece a entrada. O stop fica abaixo deste ponto. E o alvo? Bom, o alvo é 161 do meu risco para cima, ou, se eu quiser ser mais ambicioso, 100% do meu pivô para cima. Tá? Eu vou tirar o 100% e ficar só com 161. Veja que eu passo um calor importante aqui, porque o mercado volta para dentro da buy zone, ameaça meu stop e me estopa. Fui estopado. As tendências de baixa continuou. Muito bem. Notem, o recuo acontece e mais uma vez nós temos uma nova perna de baixa, alta, melhor dizendo. E aqui eu tenho uma nova buy zone. Novamente, não acontece a ruptura e eu não consegui capturar esse movimento. O recuo que acontece agora já é dentro de uma tendência de alta. Os preços voltam para a buy zone.
mais um candle ali. Uma entrada aqui poderia ser assumida, stop abaixo dessa mínima, 161 do risco para cima. Feita a entrada. A movimentação segue, vai para 100%, vai para 161 e termina o trade. O que é bonito nessa técnica? O stop que a gente levou aqui, ele é um stop relativamente curto para um alvo que vai ser muito longo. Então aqui eu estava, por exemplo, nesse trade com um stop de 5% de amplitude para um alvo de 7,5%, de quase 8%. Então é um modelo que tem um elevado payoff para um alvo longo e um stop curto. Deixa eu botar aqui Mills 3. Observe a Mills 3. Vinha numa tendência de baixa, topos de fundos descendentes, faz um topo, a gente desenha isso daqui. Este candle entra na buy zone, a gente marca esta máxima, ela é rompida, o stop fica abaixo dessa mínima e o alvo 161 do risco para cima. Olha lá. Levamos mais um calor, mas depois o ativo vai para o nosso alvo, a gente liquida o nosso trade. Tá? Vamos pegar uma outra reversão de tendência que tenha acontecido, que a gente possa... SUSB 5. SUSB 5 foi um exemplo bem claro disso. Tá? Se a gente pega a tendência de baixa da SUSB 5 e a gente desenha aqui essa movimentação, aqui está a nossa buy zone. Notem que o preço entra na buy zone aqui, ó, nesse candle. Então, um trader que usasse esse modelo compraria esta ruptura. O stop ficando abaixo dessa mínima e o alvo da operação é essa amplitude para cima, 161. Alvo atingido hoje. Tá? Vamos na FIB3. FIB3 fez um pivô tardio e não permitiu a entrada pelo modelo da buy zone. Vamos olhar Gerdau. Olha que lindo isso aqui. Ó. Gerdau vinha numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, topos e fundos caindo. Aí faz uma perna de alta. Tu desenha esta movimentação. Tá aqui a tua buy zone. Entra na buy zone. Tu vai marcando a máxima de cada candle. Rompeu. Tu executa a compra. Stop fica na mínima. Aí próximo candle. Tu está dentro do trade. Tu tem dois alvos plausíveis. O teu risco para cima 161. Ou, se tu quiser ser bem agressivo, 100% do teu pivô. E aí tu vai ter realmente um ganho. Relação risco-benefício muito alta, muito boa. Veja que a movimentação vai, atinge o primeiro alvo agora, vai para o segundo alvo, que está lá em 7,66, atinge o segundo alvo e vai embora. E tu comprou aqui embaixo. Então, o que eu acho legal dessa compra do Bison é que tu está tentando comprar o final de uma onda 2 e o início de uma onda 3. E isso é muito potente. Isso também pode ser feito para venda. Ou seja, você vinha dentro de uma tendência de alta. A cada novo movimento, por exemplo, eu estou aqui no movimento de queda, eu vou esperar que o papel inicie o repique e daí eu vou desenhar aqui e eu vou chamar essa zona de sell zone. Esse candle entrou na sell zone. Se perder essa mínima, eu tenho que vender. Próximo candle não perde e rompe. Então agora eu anulo minhas vendas. Vejam que agora estou fazendo um novo recuo. Eu vou esperar que haja um novo repique. Isso aqui já poderia ser considerado um repique. Sim.
Fiz um fundo acima do prévio, isso é um repique. Onde é que está a minha sell zone? A sell zone está aqui. Entrou na sell zone. Eu poderia fazer uma venda na perda dessa mínima. Stop acima dessa máxima. Próximo candle, feita a venda. Onde é que está o alvo? Se eu quiser ser bem agressivo, 100% dessa amplitude para baixo. Próximo candle, a venda está feita, estou vendido. Veja que o alvo está indo lá o papel está indo lá para o meu alvo em 5,66. Bate no alvo, parte do alvo, ainda não foi para o alvo final. Chegando perto, bate no alvo, liquida o trade. Tá? A ruptura do candle da buy zone poderá ser vários candles após. Se for vários, tu vai abaixando teu ponto de entrada, né? Tu vai abaixando teu ponto de entrada se for uma compra, ou vai subindo teu ponto de venda se for uma venda. Tá? Vou mostrar outros exemplos, só para facilitar a vida de vocês. Vou pegar esse movimento aqui, ó. Não, ele não deu entrada, ali também não. Na própria Vale. Não dá para chamar aqui de movimento corretivo. Elite? Não está em tendência. Vamos ver Sabesp. Sabesp. Ou se entrou na buy zone ou não. Entrou. Olha que lindo. Vinha numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Aí esse movimento de queda aqui, ó, que a gente está vendo, que é esse movimento, ele faz uma coisa muito ruim. Esta perna de baixa tem a mesma amplitude da perna de alta anterior. Isso é um sinal de fraqueza. Tá? Então isso é um sinal de fraqueza na tendência de alta. Bom, vamos esperar o movimento de alta. Ainda não aconteceu. Agora. Então a gente marca a retração de Fibonacci do topo até o fundo estabelecido. Esta região aqui fica sendo chamada sell zone. Veja que o próximo candle, não entramos na sell zone ainda. Ainda não. Agora a gente entra na sell zone. A perda dessa mínima gera uma venda. O stop acima dessa máxima e o alvo, o risco para baixo. Próximo candle, não vendemos ainda, mas agora a gente sobe a nossa venda para essa mínima. Próximo candle, feita a venda. Próximo candle, estamos vendidos. Vendidos. O nosso alvo vai ser basicamente 161 do nosso risco para baixo. Vejam que o papel está indo naquela direção e está agora em tendência de baixa. Vou pegar uns outros exemplos que eu posso trabalhar um pouco mais e mostrar o movimento após. Vamos olhar aqui. Quero mostrar mais os exemplos de venda que o pessoal está com dúvida. Aqui, ó. Estamos dentro de uma tendência de alta. O papel começa a fazer um repique, que é esse movimento aqui. Marcamos esta região aqui. Esse candle entra na sell zone. Esse aqui também. Se perder essa mínima, é uma venda. A perda acontece, feita a venda. E agora nós temos um alvo, que é 161 do nosso risco para baixo. Alvo atingido. Termina o trade de venda. Vamos pegar o GPA3. O GPA3 fez um movimento feio, né? Perdeu uma zona de suporte de cataclisma, muito feio o movimento. Ela não permitiu uma entrada pela sell zone, infelizmente. Ó. A sell zone estava um pouquinho mais acima. Não permitiu. Já perdeu. Fez um pivô.
nós considerarmos a Triline Bar, nós diríamos que a tendência de alta da UGPA3 já teria sido modificada desde aqui, ó. E a Triline Bar teria nos salvado de não executar essa tomada de posição aqui. Sendo bem franco com vocês, eu infelizmente assumi essa posição pelo 1, 2, 3 aqui. Não tinha levado em consideração a Triline Bar e fui estopado hoje na perda dessa mínima. Então mesmo pessoas um pouco mais experientes às vezes tomam na cabeça que nem eu tomei nesse trade aí da UGPA3. Tá? Acontece. Por isso que é bom sempre estar olhando a Triline Bar, porque ela nos dá uma referência muito boa de como realmente está a tendência daquele ativo, se vale a pena tomar aquele papel ou não. Observem que aqui, por exemplo, ó, Natura. Natura está em tendência de alta, fez um movimento de recuo, volta a subir, tu marca essa posição aqui e tu vê que entrou na sell zone. Esse candle entrou na sell zone. Então, a venda na perda dessa mínima. Próximo candle, sobe a venda para cá. Próximo candle, sobe a venda para cá. Veja que o stop é muito curto agora. Próximo candle não vendemos. Não vendemos, podemos subir um pouquinho a venda para cá. Isso aqui também é uma goiana de baixa. Próximo candle a gente faz a venda, porque perdeu a mínima por um tick. Feita a venda, estamos vendidos, 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 estressados, vendidos, 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 por enquanto. Se o cara está utilizando 161 do risco para baixo, o alfa atingido ontem. E ele botou no bolso, pelo modelo, 4,93% de ganho na venda. Tá? Isso então é uma forma de capturar dinheiro em cima de reversões de tendência. Tá? Que pode ser feito para compra e para venda. Agora deixa eu deixar a coisa um pouquinho mais complexa. A gente pode e deve trabalhar 2 time frames. Uou, 2 time frames. Olha esse exemplo aqui na Mills. A Mills estava em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fez um recuo, volta a subir, entra na sell zone no gráfico diário, eu venho marcando as mínimas, perde a mínima, executa a venda, stop, alvo. E o trade vai embora. O que eu quero dizer com 2 time frames? Observem. Mais uma venda aqui na Itaú. Estava em tendência de alta, faz o recuo, volta a subir, entra na sell zone, faz a venda, stop acima da máxima, alvo 100% atingido. 2 time frames é o seguinte. A gente olha o diário e procura entrar nos 60 minutos. Observem aqui, ó. Tá, no diário. A gente vê o papel se aproximando de uma zona de suporte do diário, que é médias móveis. A gente observa uma linha de tendência de alta nessa região, retração de Fibonacci. E então a gente entra nos 60 minutos e procura para dentro de 60 minutos um movimento que seja uma tendência de baixa, que tenha feito um movimento de alta, que tenha entrado até a buy zone e que tenha cortado o candle da buy zone. Isso é algo extremamente elegante. Aqui tem outro exemplo, Rente 3, tá? Rente 3 está dentro de uma tendência de alta, se aproximou de um topo anterior rompido, se aproximou de uma média móvel, se aproximou de uma zona de suporte de retração de Fibonacci no gráfico diário, e aí eu entro nos 60 minutos e eu vejo topos e fundos descendentes em 60 minutos, eu vejo o papel fazendo uma perna de alta, eu observo o papel recuando até dentro da buy zone, na zona de suporte do gráfico diário, e eu marco essa máxima como um ponto plausível de entrada. Deixa eu colocar aqui alguns ativos nesses 2 diferentes movimentos para que vocês possam então entender. Vou pegar aqui um papel que esteja num ponto mais ou menos nessa situação. HGTX3. Se a gente olha a HGTX3 pelos critérios que vocês já aprenderam, a gente está em um ponto de cataclisma de resistência.
Por quê? Média móvel caindo, linha extensa de baixa, retração de Fibonacci. Tudo isso batendo aqui, em 18,44. Então, 18,44, vocês vão concordar comigo, zona de vendedores potentes. Tá? Isso no gráfico diário. Eu vou agora colocar aqui do lado HGTX3 de 60 minutos. Se a gente coloca a nossa HGTX3 nos 60 minutos, o que nós vamos ter observado aqui? Que ela vinha no gráfico 60 minutos em topos e fundos ascendentes, porque ela estava fazendo repique e se aproximando da zona de resistência. Muito bem. Vejam que no último movimento de baixa que ele fez, a gente marca esta região. E aqui, ó, neste ponto, nós vamos ter a sell zone. Os preços não chegaram a subir até ali, infelizmente, mas se amanhã os preços baterem nesta região e entrarem nessa região, eu vou marcando a mínima de cada hora para me fazer a venda dentro da sell zone do gráfico 60 minutos, sabendo que eu estou entrando numa região de resistência do gráfico diário. Deixa eu colocar aqui um exemplo que a gente consiga ver melhor ainda. Aqui. Aqui. Olha que lindo. Nós temos aqui o papel atingindo uma zona de suporte do gráfico diário. Grande M. Esse suporte os senhores entendem como sendo linha de resistência de alta, média móvel de 20, retração de Fibonacci de todo o movimento prévio, está um pouquinho mais abaixo, né? E a gente vê então o papel fazendo recuo até ali. Essa é uma zona de compradores do gráfico diário. Muito bem. O que eu posso fazer? Eu entro nos 60 minutos, sabendo que eu estou perto da zona de compradores, e eu vou procurar por o quê? Dentro da tendência de baixa, um movimento que traga os preços até dentro de uma buy zone. Porque eu estou dentro de uma tendência de alta do gráfico diário, eu quero comprar. Buy zones dos 60 minutos. Veja que a buy zone de 60 minutos ela é penetrada aqui e oferece uma excelente oportunidade de compra, com o stop ficando muito curto. O stop fica abaixo do fundo estabelecido, obviamente, abaixo desse ponto. Nossa compra acontece nessa ruptura, stop nessa mínima, e daí a gente pode voltar para o nosso gráfico diário. O nosso alvo vai ser no mínimo o topo anterior. Deixa eu botar um outro exemplo. Gol. Muita gente falando de Gol. Tá? Gol está em cima de um topo anterior rompido, certo? Média móvel subindo, retração de Fibonacci, né? A gente pode e deve observar a tendência aqui. Qual que era a tendência? Gol não vinha numa tendência de baixa, vinha numa tendência lateral. Então aqui estava complicado de colocar uma buy zone aqui. Mas se eu tivesse nesse ponto específico e trabalhando nessa situação, e entendendo que Gol estava próximo de uma zona de suporte do gráfico diário, eu colocaria minha retração aqui e eu chamaria então esta região aqui de buy zone dos 60 minutos. Se eu estou dentro de uma buy zone, então eu vou marcando a massa de cada um desses candles até tomar uma posição. Próximo candle, comprei. Stop abaixo dessa mínima. Estou comprado. Meu alvo é no mínimo meu risco projetado para cima em 161. Olha lá. Não fomos para o alvo, batemos no alvo, liquidamos nosso trade. Certo? Liquidamos o trade. Veja que acontece agora o quê? Um novo movimento de recuo. Bem, nós poderíamos novamente colocar aqui uma nova buy zone. E a buy zone fica aqui agora. Dessa forma, nós teríamos comprado essa ruptura aqui. Nosso stop ficaria abaixo dessa mínima. E nós projetaríamos o nosso risco 161 para cima como alvo.
Próximo candle, bate nosso alvo e a gente liquida o trade. Muito bem. Veja que acontece o quê? Um novo recuo. Esse novo recuo também permitiria, se eu fosse bem agressivo, fazer uma nova entrada pelo mesmo modelo. Se recuar para dentro da buy zone. Ainda não. Agora recuou. Esse candle recuou. Então eu poderia marcar uma entrada na superação dessa máxima. Próximo candle, executa a entrada. Stop abaixo desse fundo e o alvo dessa operação, basicamente 161 do risco para cima. Veja que por enquanto a operação ainda está dentro e tu não conseguiu ainda sair do trade. Tu ainda estaria dentro do trade. Comprado, stop abaixo de 6,13 e alvo 6,58. Legal, né? Legal. Então a ideia é localizar um suporte ou um ponto de cataclisma do diário. A partir desse ponto de cataclisma do diário, entra nos 60 minutos para localizar o buy zone, se for uma compra, ou um ponto de cataclisma do gráfico de resistência do gráfico diário para procurar uma sell zone. Notem, se a gente trabalhasse dessa maneira aqui dentro da Rumo 3, nós já tínhamos dito que a Rumo 3 estava em cima de um topo anterior rompido, em cima de uma média móvel, em cima de uma LTA, em cima de uma zona de suporte. Já foi comentado várias e várias vezes no gráfico diário. Agora olha os 60 minutos aqui. O que vocês têm nos 60 minutos? Topos e fundos descendentes. O que a gente tem nessa situação aqui? A gente marca este movimento. Qual foi o candle que entrou na buy zone? Esse candle entrou na buy zone. Esse aqui. Depois esse aqui. Depois esse aqui. E a entrada, então, acontece nesta ruptura. Aqui. Neste candle. Stop abaixo dessa mínima. E alvo, no mínimo, 161 para cima. Aqui. Super. Vamos gerar outros ativos. Eu queria ver se eu arranjar um exemplo para venda de repente. Ó, olha que beleza. Olha que coisa linda. Olha esse trade aqui na Qualicorp. Qualicorp. Linha de resistência de alta. Topo anterior rompido. Média móvel. É nítido que aqui é uma zona de suporte. Muito bem. Quando a gente entra então nos 60 minutos, a gente olha nos 60 minutos topos e fundos descendentes, até que a gente vê o quê? Essa movimentação que os senhores estão vendo aqui. Ó. Essa movimentação aqui faz com que a gente marque esta região aqui com nossa buy zone. Aqui, ó. Buy zone. Muito bem. Próximo candle. Entramos na buy zone. Vamos marcando a máxima de cada candle até tomar a posição. Próximo candle. Abaixamos essa entrada para cá. Próximo candle. Abaixamos essa entrada para cá. Próximo candle. Executamos a nossa entrada na Qualcorp. Nosso stop fica abaixo dessa mínima. E olha ali. Que delícia. Estamos dentro do trade. Certo? Isso é uma forma fantástica de refinamento do ponto de entrada na compra e do ponto de entrada na venda. Deixa eu ver se eu acho uma operação de venda para mostrar para vocês aqui. Preciso de um papel de referência de baixo, acho que é em breve. Aqui, ó, CCR3. Considerando que nós estivéssemos pensando numa venda, tá, em CCR3, porque ela está numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes se aproximando de uma zona de resistência que é essa LTB aqui, que é a média móvel e que é a retração de Fibo no gráfico diário. Então o que a gente poderia fazer? Nós estamos pensando em vender. Se nós estamos pensando em vender, nós precisaríamos que o papel fizesse um movimento de recuo. Mas esse exemplo não está bem claro, infelizmente. Teria que recuar. No momento que recuasse, a gente faria o Fibonacci desse recuo. E aí esperaria um repique.
entrar na sell zone. Quando entrasse na sell zone, nós esperamos a perda da mínima para fazer a venda. E o stop ficaria acima dessa máxima. Ok? Acho que agora eu consegui explicar bem. Talvez milho futuro, vamos ver. Não. Não. Vamos procurar aqui. PRKM, não. Pá. Nossa, eu nem tinha visto esse gráfico. Não. Não. Bem, acho que vocês conseguiram entender. Se eu localizar algum exemplo bem mais claro, eu posto lá no fórum, tá, pessoal? Vamos ver se tem mais uma coisa que eu preciso apresentar para vocês ainda hoje. Estão quase acabando. Ó, SUSB 5. Em cima de uma região de resistência do gráfico diário. O papel, nos 60 minutos, vinha em topos e fundos ascendentes, que era esse movimento de alta aqui. Faz o recuo, volta a subir, entra na sell zone, perde a mínima, feita a venda. Belíssimo ponto de venda. Outro exemplo, tá? Itaú estava dentro de uma tendência de alta no diário, em cima de uma zona de suporte do gráfico diário. Estava em tendência de baixa nos 60 minutos, ela estava desalinhada com a tendência de alta do diário. Aí ele faz o movimento de alta, volta a recuar, entra na buy zone, rompe, executa a entrada e daí o papel vai embora. Entra aqui, stop aqui e o ativo vai embora. Tá? Ele entra antes do 1, 2, 3 que a gente tinha conversado. Bom, essa é a melhor maneira de nós tentarmos aproveitar as mudanças de tendência. Vantagem desse sistema é um elevado payoff. Tá? O alvo é longo e o stop é curto. Mesmo que a gente erre muitos trades, se a gente fizer sistematicamente esse modelo, nós estaremos realmente observando boa rentabilidade. Então, a ideia seria nós irmos usando praticamente todas as nossas ferramentas para operar as tendências, e quando nós localizarmos essas reversões de tendência, nós podemos então utilizar o 1, 2, 3, nós podemos utilizar esse movimento de truque de entrada para capturar o movimento desde o início de uma onda 3 para cima ou de uma onda 3 para baixo. Senhores, um bom descanso para todos vocês. Nos vemos semana que vem. Tudo de bom.